meus amores, tudo bem com vocês? Prof. Jéssica aqui novamente para falar um pouquinho de arte com vocês, né? E agora nós vamos entrar no nosso capítulo 5. Por quê? Porque os capítulos 3 e 4 já foram feitos. O que acontece? É o trabalho que vocês fizeram em casa. Se vocês quiserem dar uma olhada no capítulo 3 e no capítulo 4, que fala sobre os movimentos simbolismo, expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, arte deco, arte nouveau, todos eles estão no capítulo 3 e 4 da apostila de vocês. Então a gente vai partir para o capítulo 5, que inclusive é a partir daí que começa a vir um dos meus movimentos favoritos. Então, hoje a gente vai falar sobre dadaísmo e surrealismo, beleza? O que é dadaísmo? Bom, vou explicar para vocês. Lembra aquela obra de arte que eu mostrei para vocês, que a gente começou o ano vendo essa obra de arte, falando sobre ela, e que vocês ficaram me questionando, me perguntando, falando aquilo é arte, aquilo não é arte, enfim, o que eu estou falando é da fonte do Marcel Duchamp. Lembra dela? Então, o mictório virado de cabeça para baixo. Isso é dadaísmo. Marcel Duchamp foi o grande nome do dadaísmo. Foi ele quem criou este movimento. Foi ele quem pensou no dadaísmo como uma forma de arte. E ela é uma das minhas formas de arte favoritas, justamente porque a gente pode chamar o dadaísmo de anti-arte. Por que a gente pode chamar o dadaísmo de anti-arte, hein, Jéssica? Porque é o seguinte, o dadaísmo ele chegou para quebrar um conceito antigo de que a arte precisa ser algo tipo uau. O dadaísmo ele vai colocar o protesto como forma de arte. A arte ela vira uma maneira de protesto. O que acontece é quando eu, por exemplo, pego uma foto, uma imagem, enfim, alguma frase de uma figura de poder, vamos supor. Eu vou pegar essa figura de poder e vou criticar ela através da arte. Uma das coisas que eu falo sobre o dadaísmo é que o dadaísmo costuma ser a zoeira sem limite, através da arte. O que acontece, tá? Tem uma obra de arte que eu vou passar aqui para vocês, que inclusive esta obra de arte está na página 41 da apostila de vocês. O que acontece nesta obra de arte, gente? O nome dessa obra é L-H-O-O-Q. Tá, o que significa isso? Procura no Google, porque eu não posso dizer para vocês, tá? O que o Marcel Duchamp fez nessa obra de arte? Ele pega a Mona Lisa e coloca um bigode, tá? Por quê? Porque a Mona Lisa é o grande marco da história da arte. Sério, se vocês pararem para pensar em história da arte, em arte, pintura, a Mona Lisa normalmente vai ser a obra de arte que vai aparecer como referência na cabeça de vocês. É por conta disso que o Marcel Duchamp criou esta obra. Tá, mas por quê? Bom, basicamente é o seguinte. Lembra que eu falei que o dadaísmo pode ser considerado a zoeira sem limite da arte? Lembra que o Marcel Duchamp ele é francês? Então, se você souber falar alguma coisa de francês e você pronunciar o nome dessa obra em francês, porque falando agora em português, L-H-O-O-Q, realmente não tem significado nenhum. Mas em francês isso vira uma grande bobiça, tá? Essa é a maior palavra que eu consigo dizer. Ele vira realmente até mesmo um insulto. Sabe aquelas brincadeirinhas que a gente faz em sala de aula, que a gente olha pro professor e fala assim, professor não, pro coleguinha, né? A gente olha pro coleguinha e fala assim, fala peixe, bola, gato em inglês. Já viram isso? Então, é a mesma coisa, só que em francês. O nome da obra em francês vai dar um negócio que vocês vão pesquisar no Google, eu tenho certeza. O dadaísmo ele foi um movimento artístico e literário que surgiu no início do século XX, tá? Dadaísmo, ele significa o seguinte,
Dada é quase como se fosse um gibberish, a língua dos bebês. Então a representação é quase como se realmente fosse uma arte que pode ser feita por bebês, por exemplo. Só que na verdade o dadaísmo ele tem essa ideia de ser um protesto dentro do meio da arte. É o seguinte, é eu pegar um mictório, virar ele de cabeça para baixo e assinar o meu nome e dizer que aquilo é arte. Isso é uma maneira de protesto, mais do que uma maneira de arte. Eu falei em sala de aula que quando o Marcel Duchamp fez isso, ele não fez apenas uma obra de arte. Ele começou a criticar um novo pensar para a maneira artística. Porque afinal de contas, quem sou eu para dizer o que é arte? E quem é você para dizer o que é arte ou não? Sendo que a arte é uma maneira de expressão humana. Então, a arte pode ser qualquer coisa, se for parar para pensar nesse ponto de vista. E ao mesmo tempo, a arte pode ser nada. E é isso que o Marcel Duchamp ele vem trazer pra gente com o dadaísmo, certo? Inclusive, o dadaísmo ele tá tão presente na nossa vida que várias coisas que a gente tem hoje em dia, a gente pode sim falar que é dadaísmo. Inclusive, esse desenho aqui, ó. Esse desenho que fica passando ali atrás enquanto eu gravo o vídeo para vocês se chama BoJack Horseman. BoJack Horseman a gente vai falar sobre ele em outro movimento artístico ainda que eu vou puxar com vocês. Eu vou ter uma aula que eu vou falar só desse desenho, certo? Mas o BoJack Horseman que tá passando aqui atrás, ele é um desenho que ele tem influências fortíssimas do dadaísmo. O dadaísmo ele foi o grande marco da arte contemporânea. Foi onde a gente começou a pensar a arte de um outro ponto de vista. Porque afinal de contas era muito criticado. Somente os ricos, somente as pessoas que tinham algo acima, que eram superiores artisticamente falando. Eu nem sei se essa palavra realmente se encaixa aqui, mas a ideia era uma ideia tão mesquinha de que artista é alguém que está acima da população, que o dadaísmo ele chega realmente para quebrar com esse paradigma e começar a colocar na cabeça das pessoas que não, que a arte ela pode ser feita por qualquer pessoa. Basta você identificar como artístico o que você está fazendo. Se você pega, por exemplo, este objeto, tá? Vamos supor, eu não criei esse objeto, mas se eu quero colocar um significado artístico dentro deste objeto, hoje, por conta do dadaísmo, eu posso. Antigamente não, porque antigamente eu precisava criar o objeto. O dadaísmo ele cria o conceito de ready-made. Ready-made significa que é um objeto que já está pronto, um objeto que ele já existe e ele não tem uma denominação, uma intenção de ser produzido como arte. Como aqui está, por exemplo, um controle de PlayStation, tá? Eu posso pegar esse controle de PlayStation e eu posso colocar um significado artístico dele como diversão. A partir daí, eu consigo sim criar uma obra de arte a partir deste controle, certo? Ou, sei lá, eu posso, a partir desses tons de canetinhas, eu posso pegar qualquer objeto e eu posso dar um significado artístico para ele e ele acaba se tornando outra coisa. Ele vira uma obra de arte. E esse objeto, ele acaba virando um conceito e não mais apenas um estojo de canetinhas. É isso que o dadaísmo vem revolucionar para a história da arte. O segundo movimento que eu vou falar, que também está na apostila de vocês, é o surrealismo. O surrealismo foi um movimento literário e artístico muito louco que surgiu no início do século XX. O que acontece com o surrealismo, gente? O surrealismo, ele tem a ideia como o nome realmente mesmo já diz. Ele é surreal. Ele também pega influências do dadaísmo e começa a criar uma nova obra de arte a partir desse conceito. Para vocês entenderem melhor o que é o surrealismo, é só a gente começar a pensar no nosso subconsciente. Ele tenta descrever de uma maneira,
através das obras de artes ou através de livros, ele tenta descrever o significado do subconsciente. Mais ou menos isso. É muito louco se a gente parar para pensar. Mas eu vou explicar para vocês de uma maneira muito simples. Sabe sonho? Sabe quando a gente sonha que a gente tá, sei lá, numa piscina e de repente essa piscina ela vira uma piscina de gelatina e aí a gente começa a nadar no meio de uma piscina de gelatina e do nada essa piscina some do mapa, assim, no meio do nosso sonho e você tá jogado no meio de um deserto. Faz sentido? Faz sentido lógico, assim, para se a gente colocar para nossa realidade, para o nosso dia a dia, isso realmente pode acontecer? A gente sabe que não, né? Bom, pelo menos até que se prova o contrário, não. Mas realmente isso que o surrealismo coloca dentro da arte, ele não existe na realidade, ele é uma coisa muito surreal, é fora da nossa realidade, tá? Sabe quando a gente vai ver o significado dos sonhos e aí de repente a gente pensa que sonhar com árvore frutífera quer dizer que você terá uma vida muito... São coisas que estão no nosso subconsciente que a gente não consegue descrever realmente com palavras, com coisas concretas. Então o surrealismo ele acaba colocando dentro da arte, dentro da literatura, um pouco de sensações. Porque quando a gente vai olhar uma obra do Salvador Dalí, por exemplo, que é a obra mais clássica dele, que é aquela dos relógios que estão derretendo e tudo mais, a gente tem uma sensação. A gente começa a pensar naquela obra a partir de um outro ponto de vista. É como, por exemplo, quando a gente vai olhar uma obra de arte no museu, a gente olha aquela obra de arte, a gente imprime ela de uma forma no nosso cérebro e consegue captar ela e colocar ela em palavras, certo? Quando a gente vê uma obra de arte surrealista, fica um pouco difícil realmente de colocar, porque são coisas muito fora da nossa realidade. O surrealismo ele também teve a influência do dadaísmo. O dadaísmo tinha a tendência de mostrar o lado negativo, e já o surrealismo ele acaba mostrando o lado positivo. O surrealismo ele vinha com uma tendência de quebrar o lado racional, esse racionalismo que a gente precisa denominar tudo exatamente conforme a razão, justamente porque ele vai exprimir o que o subconsciente está nos dizendo. Então, quando a gente vai olhar realmente uma obra surrealista, ela parece inicialmente não ter muito sentido, porque ela não tem diante da razão. Só que se a gente analisar com outros olhos e começar a pensar talvez um subconsciente, numa sensação, num sentimento, com certeza uma obra surrealista vai te trazer várias memórias afetivas. Ou enfim, vai te trazer várias sensações, vai te fazer sentir. E bom, esta é a explicação do nosso capítulo 5, Pluralidade de Linguagens. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo através do Unimestre, através do meu e-mail, sem problema nenhum. Não sintam-se incomodados de vir falar comigo. Não, vocês podem e devem tirar dúvidas comigo. E eu vou deixar também uma atividade para vocês fazerem no Estudos. Belezinha? Beijinhos, meus amores, e até mais!